Bom dia para todo mundo. Deus abençoe a todos, tá? Vamos iniciar então o nosso culto, vamos buscar a presença de Deus e daqui a pouquinho a gente vai participar da nossa Santa Ceia, tá? E todo mundo que vê a gente aí pela internet, pelo YouTube, sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é o nosso culto online, transmitido sempre no primeiro domingo às 18 horas com a Santa Ceia. Espero que você tenha preparado aí o seu cálice e o pão para a gente participar junto desse momento de comunhão, tá? Vamos todos fechar os nossos olhos e abrir o nosso coração para o nosso Deus. O Senhor que faz milagres na nossa vida, que nos fortalece, que nos anima, que nos levanta quando estamos caídos, a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é a sua palavra. A verdade é a sua palavra. Que não pode mentir. Que não podes mentir. Por isso estamos aqui, diga. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor. Pelo seu imenso amor. Pelo seu imenso amor. Manifesta o seu perdão. Manifesta o seu perdão e poder. E assim vamos te adorar. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor. Receba, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração nessa manhã. Seu imenso amor. Manifesta o seu perdão. Manifesta o seu perdão e poder. E assim vamos te adorar. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Enquanto nós vivermos, nós vamos te adorar, Pai. Para sempre, ó meu Deus. Aleluia. Ó nosso Deus e nosso Pai. Senhor da nossa salvação. Deus da nossa força. Da nossa vida. Nessa manhã, nesse momento, nós entramos na tua presença em oração. Pela fé, Pai, nós nos colocamos diante do teu trono de glória, diante do teu trono sagrado. A fé, ela nos leva diante de ti. Ela nos transporta diante da tua glória. Oh, aleluia! Nós somos gratos, Senhor, por tudo. Somos gratos pelos livramentos que o Senhor já nos concedeu nessa vida. Somos gratos porque
apesar de tudo que nós passamos na vida, estamos de pé, estamos aqui, vivos, para te adorar. Sobrevivemos, meu Deus, a uma das piores pandemias do planeta e estamos aqui. Estamos aqui e somos gratos por isso, porque o Senhor nos conservou para te buscar, para resplandecermos a tua glória nessa terra, a tua luz, aleluia. Venha sobre nós, Senhor. Venha sobre nós nessa manhã. Derrama a tua presença, derrama o teu Espírito sobre nós, sobre aqueles que estão orando conosco e de repente estão aflitos, angustiados, tristes, por essa pessoa que está passando por um momento difícil da sua vida, um momento de muita solidão, angústia. O Senhor sabe as lembranças, as memórias que trazemos à nossa mente e como elas nos afetam, nos machucam. É por isso que nós precisamos tanto do Senhor, porque o Senhor nos cura por dentro e por fora. O Senhor nos restaura. O Senhor é a nossa vida. Então, Pai, nesse momento, toca naqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos. Toca neles, meu Pai. Cura. Tira toda dor, toda doença, tira toda aflição, arranca toda peste. Faz um milagre, o Senhor é Deus de milagres. Então, nesse momento, Pai, opera o milagre, opera as tuas maravilhas em nossa vida e encha-nos da tua glória, oh aleluia, encha-nos da tua glória, venha sobre nós, oh Espírito de Deus, venha sobre nós, derrama sobre nós a tua glória, a tua presença. Oh, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é digno de receber adoração e louvor. Louve a Deus, diga: o Senhor é meu Deus, o Senhor é santo, que é digno de receber a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder, a força e o poder. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. O Senhor merece, Pai. O Senhor é o nosso Deus, que nos achou quando estávamos perdidos, sem vida, sem força. Aleluia. Ao único Que é digno de receber a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. ministramos o louvor. Levante as suas mãos. A Ti, ó Rei Jesus, A Ti, ó Rei Jesus, coroamos
ti, ó Rei Jesus. Adoramos o seu nome. Adoramos o seu nome. Nos rendemos aos seus pés. Consagramos todo o nosso ser. Oh, meu Pai, consagramos o nosso ser ao Senhor. A ti, ó Rei Jesus. Coroamos. A ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome. Nos rendemos aos seus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Todo o nosso ser a ti. Nós consagramos toda a nossa vida, o nosso ser ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o teu nome, Pai. Senhor, abençoa esse culto, essa reunião. E fala com a gente hoje, através da tua palavra. Em nome de Jesus, digam amém e graças a Deus. Palmas para Jesus, bem forte, mais forte que ele merece. Amém, amém. Graças a Deus. Pode sentar, em nome de Jesus. Vamos então à palavra de Deus. Se você tiver a Bíblia, pega na sua mão, que hoje a mensagem é: olhai, observai e buscai. Olhai, observai e buscai. Nem tudo que a gente olha, a gente observa. Mas tudo aquilo que a gente observa, a gente busca. Como que eu posso te explicar isso nos dias de hoje? Vamos lá. A internet, ela criou um algoritmo. Como que funciona esse algoritmo da internet? Todas as pessoas que elas olham redes sociais, TikTok, tem videozinhos curtos. Se a pessoa ela olha um vídeo, apenas olha e passa, o algoritmo, que é a inteligência artificial, entende que essa pessoa não se interessou por aquele vídeo. Então, dificilmente eles vão repetir um vídeo parecido para aquela pessoa. Mas se a pessoa na internet olhar um vídeo e ficar ali 5 segundos, 10 segundos, ou ver até o final, a inteligência artificial daquela rede social, daquela plataforma, vai entender que ela gostou daquele tipo de vídeo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai, na medida que a pessoa for passando, vai repetir outros vídeos, não iguais, mas similares, de outras pessoas, mas falando a mesma coisa, com o mesmo tipo de conteúdo. Por quê? Em um, ela só olhou, no outro, ela observou. Então, observar é prestar atenção, é parar, ouvir, olhar, não só olhar, mas meditar naquilo, com mais tempo. E a maioria das pessoas, elas não observam a palavra de Deus. E aquilo que a gente busca na vida é aquilo que a gente observa, e não apenas aquilo que a gente olha. A maioria das coisas que a gente olha, simplesmente a gente esquece. É ou não é? Quando você olha para uma pessoa na rua, passou por ela, você esqueceu do rosto dela. Agora, quando você observa uma pessoa, você olha alguém, uma foto, um vídeo daquela pessoa,
e presta atenção, você fala assim, nossa, ela está diferente. Está com a boca grande. Será que ela colocou alguma coisa nessa boca? Está com a boca inchada, parece que foi picada por uma abelha. Está com a cara toda rebocada. Aí a pessoa já observou. Ela não só olhou, mas ela observou porque alguma coisa chamou a atenção dela ali. O que é que tem chamado a sua atenção? O que é que mais chama a nossa atenção? Então a gente vai começar em Gênesis, capítulo 13. Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 14. Deus ele falou com Abraão uma coisa. Aqui Abraão estava sozinho, quer dizer, ele não tinha nenhum amigo. Era Abraão e sua esposa. E os seus servos, que trabalhavam para ele, servos e servas. Mas ele não tinha aqui amigos. O único amigo que Abraão tinha, próximo, era Ló, que era o seu sobrinho. E Ló foi embora. Então Abraão ficou sozinho de novo. E aqui o único amigo de Abraão era Deus. Então Deus falou para Abraão o seguinte, versículo 14, capítulo 13 de Gênesis. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência. Então Deus vem para Abraão, que estava desolado, sozinho, sem saber para onde ele ia, porque quando Deus chamou o Abraão, disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não mostrou, só disse, vai e confia, que lá no caminho eu te digo para onde você tem que ir. Ainda sem saber o caminho, ele foi. Pela fé. Pela fé. Ele foi. Em obediência e confiando naquela voz do Criador do universo. Porque na inteligência de Abraão, ele pensou, peraí, ele criou tudo. Ele criou o universo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, ele sabe o que está fazendo. Ele conhece o caminho. Não me resta outra opção senão crer, obedecer. Então, ele foi o seu caminho. Aqui, ele chegou num ponto em que ele não sabia para onde ir. Ele disse, e agora? Eu vou para o norte, vou para o sul, vou para o oriente, vou para o ocidente, para onde que eu vou? Aí Deus veio para ele e disse, rapaz, levanta os teus olhos e olha. Olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque olha, não é para lá ou para cá, tudo vai ser teu. Você vai se estender, rapaz, não é para o norte nem para o sul, você vai se estender tudo à sua volta. Tudo vai ser teu. Eu vou dar tudo para você, mas primeiro, olha, não fica olhando para baixo, olha desde onde você está, para onde eu quero te levar, porque tudo que você vê, eu vou te dar. Amém. Tudo que você vê. Deus não disse para ele, Abraão, olha para onde você está, te enxerga. Ele disse, não, olha desde onde você está, para onde você vai chegar. Onde Abraão estava? Numa posição muito insignificante. Quem era Abraão? Um desconhecido. Um desconhecido. Um ninguém, um nada.
E Deus disse, rapaz, não olha para onde você está, mas olha de onde você está para onde você quer chegar. E essa é a mensagem que Deus traz para nós que estamos aqui. Que muitas vezes olhamos para a nossa condição, para a nossa situação, olhamos para a nossa vida insignificante e ficamos tristes. Olhamos para aquilo que a gente não consegue fazer ou não conseguiu fazer e ficamos tristes. Porque olhamos para onde não temos que olhar. E Deus foi claro para Abraão. Não era para olhar para onde ele estava, mas era para erguer os olhos e olhar para todo lado, para ver as oportunidades. Para que ele visse as oportunidades. E realmente, quando a gente se fecha no problema e olha pro problema, olha para as nossas deficiências, olha para as nossas fraquezas, a gente não consegue ver as oportunidades que se apresentam. E aí você diz, você conhece uma pessoa que você diz, o fulano desprezou uma oportunidade. Não, ele não desprezou, ele simplesmente não viu. Ele não olhou, ele não viu, porque o olhar dele estava focado no problema dele, na dor dele. Então a oportunidade apareceu e ele disse, não, isso não é para mim. Por que não é para você? Não, porque eu não sirvo para isso. Não, porque eu não sei. Não, porque eu nunca fiz. Não, porque isso é novo. Aquela oportunidade estava passando. Mas a pessoa estava focada nas suas deficiências, nas suas fraquezas, estava focada nos seus problemas. Então, o primeiro passo para vencer, não só aqui nesse mundo, mas para a gente alcançar a nossa vida eterna, o primeiro passo é olhar. Olhar. Não só olhar, não olhar para a dificuldade, mas olhar para onde Deus prometeu que vai te levar. Amém, gente? Amém. Então Abraão olhou. Ele olhou. Logo depois de alguns anos, vem Isaías. Abre lá no livro de Isaías 51. Isaías 51. Ele trouxe uma palavra para os injustiçados. Porque normalmente, quando a gente olha para as nossas fraquezas, para as nossas deficiências, a gente olha para as nossas lutas, para os nossos problemas, para tudo que a gente apanha da vida, e a gente fala, é injusto. É injusto. Tem tanta gente fazendo o que não presta e se dando bem. E a gente tenta fazer o que é certo e só se dá mal. No mundo, quem faz o que é errado tem todos os benefícios. Quem faz o que é certo se dá mal. É assim em tudo. Em tudo. Você vê um empresário que faz um monte de maracutaia. Ele ganha rios de dinheiro. Aí você vê aquele outro empresário que faz tudo certinho, paga o contador dele, separa ali os impostos, paga tudo que tem que pagar, tudo bonitinho, não dá volta em funcionário, não dá volta em empregado. Ele não consegue ir para frente. E o outro que dá volta nos funcionários, que dá jeitinho aqui, que molha a mão do fiscal, que não sei o que, esse aí parece que ele vai. É ou não é? Não parece uma coisa injusta? E às vezes a pessoa que é boa, ela fica desanimada de fazer o que é bom por causa disso, por causa das injustiças. Mas quando você lê a história de Abraão, o que você vê? Você vê que Abraão, ele venceu todas as injustiças.
Ele venceu todas as dificuldades. Ele venceu cada inimigo e cada problema que se levantou na sua vida. Cada luta que apareceu, porque ele aprendeu a olhar para Deus. Ele aprendeu a pôr atenção nas palavras de Deus. Você lembra da história de quando Ló foi sequestrado? O sobrinho dele foi sequestrado lá em Sodoma e Gomorra? E que Abraão juntou 318 servos que ele tinha, que nem eram soldados, eram servos, agricultores, não eram soldados de armas, mas eram valentes. Eram homens que tinham sangue no olho. Então ele juntou 318 homens e disse: bora cair de madrugada lá e vamos libertar o meu sobrinho. E eles foram, e Deus foi com eles. Eles enfrentaram o medo. Ele podia olhar para o medo e dizer: nós somos um monte de agricultor, a gente não sabe pegar espada. Eles são guerreiros, eles são gente ruim. Sodoma e Gomorra era gente ruim, era gente malvada. E o pessoal de Abraão era tudo gente boa. Era tudo gente pura, gente que não tinha malícia. Então eles foram para a batalha, foram com coragem. E eles venceram. E trouxeram Ló, libertaram Ló. Em todas as lutas que Abraão passou, em injustiças, Deus fez questão de fazer justiça na vida dele. Deus fez questão de mostrar: eu sou com esse cara. Então, todo mundo em volta, os povos, começaram a falar de Abraão. E diziam: olha, não se mete com esse cara não, porque é problema. Não mexe com esse cara, porque vai ser dor de cabeça. Aí alguém vinha e dizia: olha, tá vendo? Teve lá um rei que pegou a mulher dele e levou a mulher para o palácio e quis que a mulher de Abraão fosse mulher do rei. Levou Sara embora. Deus mandou um monte de doença, um monte de praga. Todo mundo começou a ficar doente. Então isso aí fez com que esse rei ficasse com medo, temor por causa de Abraão. E ele contou para os outros reis, falou assim: olha, esse cara aí não se mete com ele não, porque eu me meti e deu ruim. Então Deus honrava a Abraão, porque ele aprendeu, desde lá do começo, a olhar lá para frente e não olhar para as suas fraquezas, para as suas deficiências, para os seus problemas. Amém, gente? Aí vem o conselho para mim, para você, para a gente que busca justiça hoje, que vê todas as dores, todas as pragas desse mundo, e ele fala assim, ó: ouvi-me, vós, os que procurais a justiça. Sempre que você lê a Bíblia, você tem que entender o seguinte: a mensagem, quem é que está dando? A mensagem está sendo dirigida para quem? Quem está dando a mensagem e para quem está sendo enviada? Essa mensagem está sendo enviada para quem quer justiça. Então ele fala: os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olha o que ele fala: olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei, o abençoei, e que mais? E o multipliquei. Olhai para Abraão. Muitas vezes a gente precisa, sabe de quê? Exemplos.
Nós precisamos de bons exemplos a seguir. O povo de Israel estava desanimado por causa das injustiças. E aí vem o profeta com a mensagem de Deus e fala: pessoal, olha para Abraão. Todos vocês, milhões, são descendentes de Abraão. E sabe quem era ele? Ele era único. Ele era um só. Olha para ele. Deus dizendo: eu chamei um desconhecido, um anônimo, o abençoei e o multipliquei. E por aí você fala: caramba, mas eu não sou ninguém. Quantos ninguéms Deus escolheu e os transformou em um grande alguém? Deus nunca escolheu alguém, ele sempre escolheu os ninguéms. Ele sempre escolheu os ninguéms. Quem era Gideão? Um ninguém. Quem era Davi? Um ninguém. Um ninguém. Davi era tão ninguém que até o pai, os irmãos não davam bola para ele. Quando o profeta chamou eles para um jantar, todos eles foram, nem se importaram de chamar o ninguém. Deixaram o ninguém lá no campo, o Davi. E aí Deus falou: ninguém vai sentar para comer enquanto esse que vocês chamam de ninguém estiver aqui sentado. Porque Deus sempre procura os ninguéms. Amém? Aqueles que são ninguém para a sociedade. São esses que Deus procura para honrar. Então ele diz: olha para Abraão, porque ele era só um anônimo, e eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. E todos vocês são descendentes dele. E pela fé, todos nós descendemos de Abraão. Todos nós. Então ele fala: olha para o exemplo. Olha para o exemplo. Amém? Você vê que coisa bacana, né? Só que não basta apenas olhar. Lá em Mateus, abre lá no livro de Mateus. Capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Dependendo de para onde você olha, isso vai definir o teu sentimento. Se você vai se sentir encorajado ou acovardado. Dependendo de para que situação você está olhando, para que lado da vida você está olhando, isso vai decidir se você vai ser uma pessoa alegre, confiante, ou se você vai ser uma pessoa insegura e ansiosa. Dependendo de para onde você está olhando. Então a pessoa diz: ah, mas eu sou muito insegura com o meu marido. Ela é insegura com o marido, ou ele é inseguro com a esposa. Por quê? Porque cada pessoa é um conjunto de qualidades e defeitos. Quando você casa com alguém, você não casa só com as qualidades desse alguém. Você casa também com os defeitos desse alguém. Nós temos os nossos pais. Os nossos pais são um conjunto também de qualidades e defeitos. Você gera filhos. Os seus filhos também são um conjunto de qualidades e defeitos. Agora, cada um de nós é que vamos escolher para que nós vamos olhar. Se nós vamos olhar para as qualidades ou para os
defeitos de cada pessoa e acabar virando inimigo de todo mundo. Se isolando de todo mundo, porque ninguém presta, porque todo mundo é hipócrita, porque todo mundo é mentiroso, porque ninguém presta, porque todo mundo é injusto, porque... Mas todo mundo, por bom que seja, tem defeito, tem alguma coisa ruim. Perfeito, só Deus, só Jesus. Mas nós escolhemos o que nós vamos olhar. Por isso que Jesus falou o seguinte, olha, são os olhos a lâmpada do corpo. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo será trevas. Tudo depende do teu olhar. Você vê como é que tudo tem sentido quando a gente começa a falar de alguma coisa na Bíblia? Então, o nosso olhar é o que vai definir como a gente vai se comportar, o nosso olhar é o que vai definir como que a gente vai se sentir. O Israel se sentia injustiçado porque eles estavam olhando para as injustiças. Eles estavam olhando para os sacerdotes ladrões, estava cheio de sacerdote que era ladrão de dízimo, ladrão de oferta. Eles estavam olhando para os juízes que eram corruptos. Porque desde que existe história, todas as pessoas que eram imbuídas de alguma autoridade, de algum poder, elas sempre encontraram seus corruptores. Pessoas que vinham para poder alcançar favores, então davam presente, bajulavam. O mundo sempre foi assim. Não mudou. A roupa das pessoas mudaram, o tipo de casa que as pessoas vivem mudaram, a forma de se locomover mudou, mas as pessoas continuam sendo as mesmas. Nada mudou. Então eles se sentiam daquele jeito porque estavam olhando para as injustiças. E não só olhando, estavam observando. E quando você observa, como eu falei do exemplo da internet, você começa a ver muito mais. Porque dizem o seguinte, aquilo que você foca se expande. Tudo aquilo que você foca se expande. Tudo que você coloca atenção, você começa a ver muito mais daquilo. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, ela foi criada para imitar a inteligência natural, a inteligência humana. E na inteligência humana é assim. Tudo aquilo que você observa, você começa a ver muito mais daquilo. Coisas que você nunca prestou atenção, palavras que você nunca prestou atenção e nunca as ouviu. Aí um dia você ouviu aquela palavra e prestou atenção nela e disse, olha que palavra interessante. Quase ninguém diz essa palavra. Aí você liga o jornal, o noticiário, aí o jornalista fala aquela palavra. Aí você vê ali uma pessoa conversando, ela falou aquela palavra. Aí você vê um vídeo na internet, alguém está falando aquela palavra. Você fala, nossa, tanta gente diz essa palavra. E eu achei que era a primeira vez, que era uma palavra nova. Não, não era. Simplesmente você nunca prestou atenção naquela palavra. E no dia que você prestou atenção nela, você começou a ouvir muita gente falando aquilo, você diz, olha, muito mais pessoas. Isso vale para o positivo e para o negativo. Tudo aquilo que você foca, você vê muito mais daquilo. Aí, olha só o que Jesus fala. Ansiosa solicitude pela vida. Aqui ele vai falar da ansiedade. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Versículo 26. Observai. Lembra que eu falei no começo que o primeiro passo é olhar? O segundo é observar. Presta atenção. Observai
as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Olha o que ele está dizendo. Observem as aves. Ele também dá o exemplo dos lírios. Observe os lírios do campo, que não costuram, não tecem, mas o Senhor os veste. E ele fala, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um desses lírios, com aquilo que Deus deu para eles. E ele fala, você não vale muito mais do que as aves? Muita gente se diminui diante da natureza. Chama a natureza de mãe. Não, nós somos mais que a natureza. Nós, para Deus, somos mais valiosos que os ecossistemas, que os oceanos. Nós somos mais valiosos que os animais, somos mais valiosos que tudo que foi criado. Sabe por quê? Porque tudo foi criado para a gente. Tudo foi criado como um parquinho para a gente brincar. E às vezes as pessoas ficam venerando o parquinho, sendo que ela é mais importante que o parquinho. Tudo, os mares, o sol, tudo foi criado por nossa causa. Foi criado para a gente. Para a gente. Porque Deus, ele já tinha no seu projeto criar o ser humano. Então o que ele fez? Ele primeiro fez tudo. É igual a criança, a mãe está grávida, vai ter um bebê. Então o que ela faz? Ela prepara um enxoval. Ela não espera a criança nascer para depois fazer o enxoval. Não, aqueles 9 meses ela faz o chá de bebê. Aí vem os amigos, as amigas, todo mundo traz as fraldas, traz os presentes. Tem gente que dá o bercinho, dá o carrinho. E ela vai comprando as roupinhas do seu gosto. Para que quando nascer a criança, já está tudo preparadinho. Então, quando Deus criou tudo, ele preparou um enxoval para trazer o bebê dele. Para trazer o ser humano. Então ele fala, olhai, observai as aves do céu. Elas não trabalham, mas Deus as sustenta. Vocês não valem muito mais do que elas? Então, quando a pessoa olha para a dificuldade, quando ela olha para as injustiças, quando ela olha para as rejeições, qual é a tendência? Ela ficar mal, ficar ansiosa, ficar triste, ficar angustiada. É a tendência. É a tendência. Ela se diminuir, é a tendência. É assim mesmo. Acontece. E nós somos grandes? Não. Nós somos um bando de ninguéms. Nós somos um bando de ninguéms. Mas Deus escolheu os ninguéms. Em toda a história. Sempre foi assim. E sempre vai ser assim. Amém? Então, Jesus dá o conselho, observe. Ele falou para Abraão, olhe. E depois falou para Israel, agora olha para Abraão. E agora Jesus fala, observe. Amém. Não apenas olhe, mas presta atenção. Porque a observação, ela produz sabedoria. Como eu disse aqui uma vez, Salomão adquiriu sabedoria observando as formigas. Observando as formigas. Na outra semana, a gente estava numa chácara, a gente estava num sítio. E aí, eu estava brincando com drone, um aviãozinho que eu comprei, estava ali brincando com drone e tudo, e o meu drone foi embora, desapareceu. Aí eu fui buscar o drone no meio do mato. Aí estamos lá andando no meio do mato, procurando o drone, mas não achei o drone, perdi o drone.
Mas eu vi as formiguinhas. Muita formiguinha, todas elas com uma folhinha nas costas, entrando no buraquinho. Aí eu olhei, olha, estão se preparando para o inverno. Já estão se preparando para o inverno, levando a comida lá para dentro. Mas era muita formiguinha trabalhando coordenadamente, não tinha nem o chefe ali, não tinha ninguém mandando, não. Cada uma sabia o que tinha que fazer. Quando a folha é maior, vai 2, 3. E as bichinhas lá andando uma atrás da outra, direitinho até o formigueiro e colocando, levando lá para baixo. E outro grupo saindo sem nada, porque já tinham deixado lá dentro. Não sei como é que cabe tanta folha lá dentro. Deve caber quase uma árvore de tanta folha que elas carregam. Mas elas se preparam. Elas não esperam o inverno chegar para ficar reclamando. Ai, estamos com fome. Ai, que frio. Ai, que difícil. Ai, que complicado. E agora que a gente não pode sair. Ai, que está congelante. Não, elas simplesmente se preparam. Elas preparam para que o ambiente fique quentinho, fique confortável, tudo bonitinho, porque elas não vão poder sair, que tenha bastante comida armazenada. Elas se preparam. Então, fiquei observando também as formiguinhas, dei uma de Salomão. Quando ele disse, vai ter com a formiga, preguiçoso. Então, ele aprendeu observando. E Jesus fala, aprenda com as aves. Observe. E não tenha medo. Não significa que nós vamos simplesmente cruzar os braços e não vamos trabalhar e não vamos fazer a nossa parte e esperar que a comidinha venha cair na nossa boquinha, porque nem a ave faz isso. A ave, ela vai atrás da comida. Ela sai de onde ela está, ela procura, ela vai atrás, ela caça aqui, caça ali e vai procurando, mas ela sempre acha. Então, a mensagem é, você sempre vai achar. Sempre que você buscar. Por isso que Jesus falou, olha, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. É ou não é? Buscai e achareis. Então, o último passo dessa escala de olhar e observar, primeiro é olhar, o segundo é observar, quer dizer, prestar atenção, porque aquilo que você observa, aquilo se expande, aquilo acontece muito mais. Então, se você observar ou pôr mais atenção aos problemas, os problemas vão se multiplicar e outros iguais vão aparecer. Se você ficar remoendo as coisas ruins que aconteceram na tua vida, mais coisas ruins vão acontecer. Se você ficar remoendo os traumas e as dores que você sofreu, mais traumas e dores você vai sofrer, porque aquilo que você observa torna a acontecer. Então o que a gente faz com tudo isso? Com todas as dores, injustiças, problemas, a gente aprende. O que a gente faz com a maldade que fizeram com a gente? A gente aprende. Para não permitir que outra vez, outras pessoas ou aquelas mesmas pessoas voltem a fazer a mesma maldade. Porque quando a gente aprende, a gente pauta nosso comportamento. A gente muda o nosso comportamento. A gente muda o nosso olhar. A gente ressignifica aquela dor. Em lugar de sempre dizer, isso aqui está acabando comigo, essa lembrança está me matando. Não, eu estou aprendendo. Está doendo, como diz uma canção. Está doendo, mas eu estou aprendendo. Está doendo, mas estou aprendendo. Isso é dar um significado bom à dor. Observar a palavra de Deus, a promessa dele, o poder dele. Ele não vai nos desamparar, ele não vai nos deixar. Se até aqui ele tem nos ajudado, não vai ser exatamente agora que ele vai nos abandonar. É ou não é? Ele ajudou Abraão, ajudou os filhos dele, porque eles creram.
E ao longo da história, ele foi ajudando todo mundo que creu. Aí quando chega na nossa vez, ele fala, não, agora você não vou ajudar não. Na minha vez, o Senhor ajudou todo mundo, na minha vez, não. Deus não muda. Ele é o mesmo. Ele se comporta da mesma forma com todos aqueles que vivem pela fé. Que não desistem, que não desanimam, que não se rendem, que não se entregam. Não significa que você não vai ter momentos de fraqueza. Não significa que você não vai ter momentos de tristeza. Momentos! Mas esses momentos você tem que vencê-los rapidamente. Você não pode deixar esse momento se multiplicar, esse momento se tornar um dia, 2 dias, uma semana. Era para ser um momento. Um momento. Mas aí a pessoa foca no momento, ela observa aquele momento e aquilo se multiplica na sua vida. É ou não é? Verdade. E para a gente terminar, o último passo é buscar. Então aquilo que você observa, você busca. Você vai atrás. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Olha o que diz. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Então a gente já olhou, observou e agora bora buscar. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então o que ele está dizendo aqui? Busque. Ele já disse, olha, observe, e agora ele está dizendo, busque as coisas lá do alto, e não as daqui da terra. Porque se você buscar as coisas aqui da terra, observá-las, colocar a tua atenção nelas, você não vai ter vontade nem de viver. E quantas pessoas vivem falando assim, por que Jesus não volta logo? Por que o arrebatamento não acontece logo? Mas por quê? Ela não quer mais viver, mas não tem coragem ou covardia de tirar a própria vida. Ou então ela aprendeu na igreja que quem se mata vai para o inferno. Ela diz, eu não quero ir para o inferno, então Jesus, volta logo! Jesus, me leva logo! Porque ela está sempre olhando as coisas aqui de baixo. As coisas aqui de baixo desanimam a gente. As notícias aqui de baixo desanimam a gente. Você liga o jornal, as notícias desanimam a gente. O meu celular, ele desperta de manhã com uma inteligência artificial. Aí começa, bom dia, começa a falar, bom dia, a temperatura hoje é tal, parece que o dia hoje vai ser nublado. Ouça as primeiras notícias. Qual foi a primeira notícia de hoje? Uma mulher tinha morrido, né? Corpo da mulher encontrada no Yanomami, não sei o que, foi assassinado. Eu falei, poxa vida, acabei de acordar, domingo de manhã, e essa miserável já está dando notícia de corpo que foi encontrado. Quer dizer, isso não é uma coisa que a gente controla. Normalmente, como é que eu faço? Eu decido as notícias que eu quero saber. Eu vou atrás daquilo que eu quero saber.
Pelo seguinte, quando você liga o jornal para ver o noticiário na televisão, esses jornais Cidade Alerta, que, entendeu? Que é no estilo do antigo Gil Gomes, entendeu? Que era aquela coisa de antes. As pessoas, elas ficam assustadas. Porque o editor das notícias, ele decide aquilo que você precisa saber. Então, ele acha que a gente precisa saber daquilo. Então, ele decide as notícias que vai despejar na tua mente. Então, você liga lá e quais são as notícias? Notícias que te deixam ansiosa, te deixam com medo, medo da violência, medo de sair, medo de pegar uma estrada. Por quê? Não porque morreram tantas pessoas, porque teve engarrafamento, porque teve engavetamento, porque teve um capotamento, porque um bêbado atropelou. A pessoa fica com medo até de atravessar a rua. Vai colhendo tudo isso, né? Vai colhendo e diz, eu não vou nem sair de casa. Eu vou ficar aqui quietinha, que pelo menos aqui eu estou segura. Aí a pessoa fala, não, olha, eu quero abrir meu próprio negócio, não sei o quê. Aí vem aquela notícia assim, má notícia para os empresários, má notícia, fechou tal fábrica, fechou tal empresa, o banco fechou tantas filiais, a empresa fechou tantas lojas. A pessoa diz, eita, melhor não começar nada não. Quer dizer, ela não toma nenhuma atitude motivada pela sua fé. Mas ela deixa de agir por causa das notícias que estão despejando nela. Então, já faz um tempo, desde as últimas eleições, o que eu decidi fazer? Eu não vejo mais notícia de nenhum canal. Eu não vejo mais notícia nem de Globo, nem de Record, nem de Gazeta, nem de Rede TV, nem de Band. Não vejo, não ligo mais em notícia. Quando eu quero saber uma notícia a respeito de algo que me interessa, aí eu pesquiso essa notícia em especial e vou nela, porque aquilo me interessa, aquilo eu quero saber. O resto não me interessa. Ah, morreram tantos ali. Morreram, mas... Morreu alguém da minha família ali? Não, então não é notícia do meu interesse. Não morreu ninguém da minha família. É do interesse de quem tinha familiar lá. E não meu interesse. Então, para que eu quero saber disso? Não vai resolver. Não vai resolver? Então, não. Então, eu decidi ir atrás das notícias que me interessam. Porque assim eu mantenho o meu equilíbrio emocional, espiritual, mantenho a minha mente focada naquilo que eu quero. Mantenho o meu olhar e busco aquilo que eu sei que tenho que buscar, sem que nada crie uma barreira na minha mente, ou crie uma miragem na minha mente, dizendo isso aqui não pode, aquilo não pode, isso aqui não vai dar, isso aqui não vai dar certo, aquilo não vai dar certo. Não adianta. Então somos nós que escolhemos o que vamos observar, o que vamos olhar e o que vamos buscar. Mas a palavra de Deus, ela nos aconselha. Diz, olha, busca as coisas lá do alto. Olha para as promessas de Deus, busque a palavra de Deus, o reino de Deus. No que a gente leu aqui da ansiedade, do livro de Mateus, Jesus fala, busca primeiro o reino de Deus. Quer dizer, busca as coisas lá do alto. E não as coisas aqui da terra. Mas só consegue buscar as coisas do alto quem é espiritual. E vou repetir para vocês. Ser espiritual não é ser religioso. Ser uma pessoa espiritual não é ser alguém que diz glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, ou passa o dia de joelho, ou passa o dia lendo a Bíblia, ou passa o dia dentro da igreja. Não, isso não é ser espiritual, isso é ser religioso. Ser espiritual é você usar mais a sua cabeça, a inteligência espiritual. Ser espiritual é você ter discernimento. Discernimento. O que é ser carnal? Ser carnal é a pessoa que não tem discernimento. Quer dizer, ela age pelo impulso, ela age pela raiva, ela age pela emoção, ela age pela paixão.
ela não pensa nas coisas, ela não pensa nas consequências, ela não tem o pé no chão, ela não raciocina nas coisas. Não, o espiritual, a diferença do espiritual é que ele pesa as consequências dos seus atos. Então, o espiritual foge do pecado. Por quê? Porque ele pensa nas consequências do pecado. Ele diz, eu não quero passar por isso. Não quero passar por isso vai atrasar a minha vida. Se eu tiver que pagar o pedágio por causa desse pecado que eu cometi, isso vai atrasar a minha vida em 2 anos, 3 anos, 5 anos. Não posso atrasar a minha vida por causa de uma besteira. O espiritual, ele pensa, por isso ele não peca. Exemplo bom, quando a gente fala de espiritualidade é isso. Espiritualidade é ter o discernimento, é confiar em Deus. Então a pessoa ora, a pessoa confia, a pessoa mantém a sua fé, o seu comportamento, ela não muda seu comportamento por causa dos outros, ela continua sendo quem ela é. Ainda que ninguém goste, ela continua sendo quem ela é e ela confia em Deus. E deixa o tempo passar. E aí acontece o que está escrito aqui em Colossenses, no finalzinho do que eu li. Está escrito, quando Cristo, a vossa vida, se manifestar, vós também sereis manifestados com Ele. Peraí, então. Quando Cristo se manifestar, então eu serei manifestado com Ele? Sim, por quê? Porque eu sou um ninguém, porque você é um ninguém. Só que quando Jesus se manifestar na sua vida, como se manifestou na vida de Davi, de Abraão, eles se tornaram alguém muito importante. Então, quando ele se manifestar na nossa vida, nós seremos manifestados com ele. Então, você deixa de ser ninguém e passa a ser um alguém que todo mundo vai olhar, vai se inspirar, que todo mundo vai seguir, que todo mundo vai ver como testemunho. Você vai deixar de ser aquele ninguém, aquele anônimo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, seremos manifestados com Ele também. Amém? Amém. Então, essa é a mensagem de hoje. Olhe, observe e busque o que é do alto, não o que é daqui da terra. E o que é daqui da terra acaba te fazendo mal. Amém? Amém. Graças a Deus, então. Vamos fazer a nossa oração? Vocês pegaram o Espírito, sim ou não? Pegaram? Então vamos preparar a Santa Ceia para poder servir para vocês. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. Pense nisso daqui. Pense nessa mensagem. O que você mais tem olhado na vida? Como você tem se sentido na vida? Como você se sente? Isso é resultado da forma como você olha, observa aquilo que você busca. Pare de olhar para o lado negativo da vida e comece a ter um olhar de gratidão. Sim, um olhar de gratidão. Um olhar de amor, porque Jesus te ama, porque Deus te ama, e te ama tanto a ponto de fazer o sacrifício que Ele fez, de trocar a vida dele para salvar a nossa. Se isso não for amor, eu não sei o que é. Meu Deus, limpa o nosso coração. Sim, Senhor. Sim, Deus. Nos ajude a nos livrar de toda ansiedade, maus pensamentos, mau olhar, os maus olhos. Nos ajude, Senhor. Nos fortaleça. Sim, meu Deus, nos fortaleça. Nós imploramos a Ti, nos prepare para esta Santa Ceia que nós vamos participar. Nós queremos ter uma profunda comunhão com o Senhor. Aleluia! Uma profunda comunhão
com o Senhor. Então encha-nos, ó Pai. Encha-nos de Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode sentar, nós vamos servir a ceia para vocês. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu são meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Isso, fique de pé. Porque Ele vive, Temor não há. temor não há, Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está está nas mãos do meu Jesus. vivo está. E quando enfim chegar a hora Chegar a hora em que a morte em que a morte enfrentarei, enfrentarei, sem medo então, sem medo, então oh aleluia, terei vitória, terei vitória, verei na glória verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, aleluia, porque Ele vive, temor não há, temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos, está nas tuas mãos, Pai, está nas tuas mãos a nossa vida, o nosso futuro, a nossa família, aleluia. Posso crer, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas tuas mãos, aleluia, oh aleluia, aleluia, aleluia. Oh meu Senhor e meu Rei, estamos diante de Ti, ó Pai, como os Teus apóstolos contigo à mesa, celebrando a Páscoa antecipado. Naquele momento sublime de comunhão, em que o Senhor tomou aquele pão e o partiu e disse: olha, tomem, comam, porque isso é o meu corpo. É o meu corpo que é dado por vós. O que temos em nossa mão, Pai, não é apenas um pão. Agora não. Agora, pela fé, é a tua carne.
E nós fazemos, Pai, como os apóstolos faziam no passado, que levavam a igreja a estar todos os dias, diariamente, em oração. E eles partiam o pão de casa em casa. De casa em casa. Aqui estamos, meu Pai. O pão está partido na mão de cada um. Venha trazer forças para aquele que não tem. Faça de nós, nos torna uma só carne contigo, um corpo. Nós queremos ter um corpo, fazer parte do teu corpo. Nós queremos ter o mesmo sentir do Senhor. Nós queremos sentir o que o Senhor sente. Porque se os seres humanos, pelo menos conseguissem sentir o que o Senhor sente, muitas das besteiras que fazem, eles não fariam. Se o ser humano conseguisse sentir a tua tristeza, a sua decepção, se o ser humano conseguisse sentir o que o Senhor sente quando ele te rejeita, ele jamais rejeitaria o Senhor, jamais. Jamais. Então dá-nos o mesmo sentir, aleluia, através desse pão, em nome de Jesus. Comam todos agora a carne do Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício, Senhor. Obrigado, Pai, por ter dado a vida por nós. Aleluia. E naquela mesma ceia, o Senhor ergueu o cálice com o vinho. E o Senhor disse: olha, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. A nova aliança. E nós queremos ter essa nova aliança. Ainda que, hoje em dia, as religiões insistem, e até mesmo muitas igrejas insistem em fazer as pessoas viverem na velha aliança. Nós queremos a nova aliança, o novo pacto, aleluia. E quando bebermos desse cálice, nós vamos beber sim do teu sangue, da tua vitalidade, da tua vida. E pelo teu sangue, meu Deus, limpa o nosso coração, nos purifica, nos perdoa dos nossos pecados, nos perdoa das nossas fraquezas, dos nossos maus pensamentos, porque somos imperfeitos, ó Pai. Nos perdoa, nos limpa. Em nome de Jesus. Bebam todos agora o sangue de Jesus e seja purificada, lavada pelo Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Encha a nossa vida, Pai. Encha a nossa vida, Senhor. Oh, aleluia. Pede para Ele agora encher a tua vida de alegria, de poder.
de vitalidade. Deus está aqui entre nós. Encha minha vida, Espírito, encha minha vida, encha minha vida, enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito, Encha minha vida, encha-me. sinta a presença de Deus nesse lugar. O Espírito Santo está te enchendo nesse momento, aleluia. Enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do seu altar. Espírito, encha minha vida. Encha-me. Pede para Ele te encher nesse momento. Espírito, Abra o seu coração. encha minha vida, Enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos eu quero ler. Isso, levante as suas mãos e louve. E em louvor te adorar. Meu coração, eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos Eu quero levantar e em louvor te adorar. e em louvor te Adorar. Meu coração eu quero amar diante diante do teu altar, diante do seu altar, nós estamos diante do teu altar. diante do seu altar. Aleluia, diga aleluia, aleluia, aleluia. Aceita a nossa vida, meu Pai. Sim, meu Deus. Aceita a nossa vida, Senhor. Estamos aqui diante de Ti, da Tua presença, juntamente com o Teu povo, os que estão aqui conosco, os que estão ali do outro lado, buscando a Tua verdadeira face, o Teu Espírito. Então vem nessa manhã abraçar cada um deles. Só o Senhor sabe a luta, a dificuldade que eles têm tido na sua casa, ou talvez a respeito de si mesmo. Então que o Senhor venha agora abraçá-los, consolá-los, porque as lutas vêm, os problemas vêm, e muitas vezes, meu Deus, não temos forças o suficiente. Então, por isso estamos aqui diante da Tua presença. Queremos apresentar as nossas vidas, entregar tudo o que somos e tudo aquilo que queremos ser, para que o Senhor possa nos usar, para que o Senhor possa fazer de nós algo melhor, possamos ser ainda melhores, salvar almas, podemos abençoar os que estão ao nosso lado, na nossa casa, com os nossos seres queridos.
Então, meu Pai, capacita, vem com seu Espírito nessa manhã, vem, Senhor, fale com Deus agora, fale com Ele tudo que está no seu coração, se existe um louvor, se existe motivos de honras, de agradecimento, mas fale com Ele nesse momento, porque Ele te escuta, Ele te vê diante das suas dificuldades e Ele te abraça nessa manhã e com certeza, com a palavra que foi dita, Ele te renovou, te deu essa força para seguir em frente e vencer todos os obstáculos, todas as situações. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigada, meu Deus, por essa manhã, muito obrigada, meu Deus, pelo teu povo aqui presente, muito obrigada pela oportunidade, obrigado, meu Deus, pela vida, obrigado por esse amanhã que o Senhor nos traz, por o Senhor ser o nosso motivo de viver, por o Senhor ser, meu Deus, o Senhor ter dado a sua vida por nós e estar nos dando essa força de seguir em frente. Muito obrigada, meu Senhor, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Palmas para Jesus, bem forte. Graças a Deus. Amém. Então, guarda essa mensagem no coração de vocês, porque isso veio de Deus na nossa vida. Amém, gente? Amém. Veio de Deus, tá? Pode sentar. Antes da gente terminar, vamos fazer uma oração pela vida, pela família de vocês, pela vida financeira de vocês, tá? Deixa eu ensinar uma coisa importante. Ofertar e dizimar na obra de Deus é algo que traz mais benefício para quem faz do que para quem recebe. A oferta que você faz diante de Deus, você não faz para o homem, você não faz para o pastor, ainda que seja o pastor que recebe. Fisicamente é o pastor que recebe. Mas, na verdade, aquela oferta ou aquele dízimo, ele é de Deus, ele é para Deus que você faz. Isso é uma questão de fé. De você crer, de você ter fé. De crer que Ele vai te abençoar, que Ele vai te beneficiar, que Ele vai te prosperar, que Ele vai direcionar teus caminhos. Isso é fé, é crer. Lá em Hebreus, fala de Abraão, quando ele voltou da guerra contra os 5 reis, e ele encontrou no caminho Melquisedeque, que era um sacerdote, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Salém, que posteriormente veio ser chamada de Jerusalém. Ele encontra o Melquisedeque e deixa diante desse sacerdote o dízimo de todo o despojo que ele trouxe da guerra. Então ele foi para a guerra, e quem ganhava a guerra ficava com os bens do perdedor. Então ele veio com todas as riquezas dos que perderam e deixou 10% para Melquisedeque. E aí em Hebreus fala assim, ali quem recebia era Melquisedeque. Era o sacerdote, mas no céu quem recebia era o próprio Jesus. Era o próprio Deus. Quando a gente tem esse entendimento a respeito da oferta, a respeito do dízimo, tudo na nossa vida começa a melhorar. Tudo na nossa vida começa a fazer mais sentido. Na vida financeira começa a fazer mais sentido. Mas quando não existe esse entendimento, quando a pessoa olha para uma oferta, ela vê notas de dinheiro, ela tem aquele olhar material para as coisas, não tem um olhar espiritual. Então, uma coisa que ela nunca vai ter na vida é dinheiro. Ela sempre vai ter uma vida apertada, sempre vai ter uma vida de privações, sempre vai ter uma vida vai descobrir um santo para tapar o outro, e sempre vai ser assim, porque a pessoa não tem esse entendimento de que a bênção da prosperidade, o dom da prosperidade vem de Deus.
E é o que está escrito, é dom de Deus que o homem possa comer e beber e desfrutar do melhor do seu trabalho. É dom de Deus. Não é dom de Deus que a pessoa trabalhe. É dom de Deus que a pessoa desfrute do resultado do seu trabalho. Porque trabalhar, todo mundo trabalha. Mas poucos são os que desfrutam do que recebem do seu trabalho. Normalmente quem vai desfrutar é o remédio, quem vai desfrutar é os outros, até o governo vai desfrutar com os impostos que ele vai tirar, mas a pessoa mesma, ela não consegue desfrutar. E acaba que o trabalho se torna pesado, cansativo, porque não tem a bênção de Deus. Que a pessoa não entendeu ainda que parte da aliança é ofertar e ser dizimista. É parte da aliança. Isso faz todo sentido. E é pela fé. Não é nunca por uma obrigação. Não é nunca porque é obrigado, porque se não fizer vai ser amaldiçoado. Ou então, se não der o dízimo, está roubando a Deus. Não, esse não é o nosso discurso. O nosso discurso é: se você fizer e quando você fizer, você vai ter acesso. Porque uma porta vai se abrir para você, a porta das promessas, a porta da bênção vai se abrir para você. Enquanto isso, essa porta está fechada. A porta da bênção financeira fica fechada. Até a pessoa entender que tudo é de Deus. Que a sua vida é de Deus. Tudo pertence a Deus. E quando ele diz, traz o dízimo. Para quê? Para eu abrir a janela do céu e derramar bênção sem medida na tua vida. E a pessoa crê, ela fala, opa, eu quero isso. Eu quero isso. Ela vai e faz. E vai começar a desfrutar de uma vida muito abençoada. E aquele que não crê? Aquele que não crê, ele não crê. De repente ele pode até ter outras coisas na sua vida, outras experiências. Mas a experiência financeira ele não vai ter. Está entendendo? A experiência financeira, a bênção financeira, ele não vai ter. Porque a pessoa está se privando disso porque ela não acredita. E o fato de alguém não acreditar em alguma coisa, eu falei isso para uma pessoa, para uma mulher, essa semana, que ela disse assim, eu não acredito no céu nem no inferno. Eu disse para ela, o fato de você não acreditar não significa que não exista. Simplesmente você nega, porque na sua cabeça você acha que por tudo que você faz, você vai para o inferno. Então é mais fácil negar que o inferno existe para não ter que aceitar que você vai para lá. Então muita gente vive em negação. Não significa que a bênção financeira não exista. Ela existe. Apenas para ela não vai existir, porque ela não crê. Mas para quem crê, existe e sempre vai existir. Amém? Amém? Então, sempre faça a sua oferta, ou no Pix, direto na conta da igreja, né? Para quem está vendo aí do outro lado, eu estou deixando aqui no rodapé a chave Pix, a agência, a conta do Banco Bradesco, para você fazer a sua oferta onde você estiver, ou depositar o seu dízimo também, e ajudar a obra de Deus. Sim, nos fortalecer, nos ajudar a seguir com o que a gente está fazendo. Isso ajuda e te abençoa. E te abençoa. E com certeza a gente está orando por vocês, como por todos vocês que estão aqui. Amém, gente? Amém. Então, honre a Deus, use a sua fé. Terminando aqui, se você tem um envelope, se você tem a sua oferta, então depois você vem e coloca aqui na urna das ofertas. Se você quiser fazer na quarta-feira ou na outra semana, aí você pega aqui um desses envelopes de dízimo, de oferta, leva para casa, prepara com carinho, prepara com amor. E aí quando a gente vier na quarta ou no primeiro domingo, você já vem com todo o seu carinho e coloca aqui para Deus. Coloca com fé. E Deus vai te abençoar. Graças a Deus. Fique de pé então. Vamos terminar a nossa reunião hoje. Vou orar pela prosperidade de vocês, tá bom? Deus vai honrar a vida de todo mundo, tá? Pessoal, você que está aí do outro lado, estamos terminando aqui nosso culto. E eu tenho certeza que Deus ele já abençoou a sua vida, tá? Feche os seus olhos, nosso Deus e Pai, derrama a tua bênção sobre todos. A bênção financeira sobre todos os dizimistas, ofertantes.
todas as pessoas que têm contribuído, que têm colaborado, que estão aqui presentes, todos aqueles que lá do outro lado também têm feito as suas ofertas, até de outro estado, meu Deus, do Maranhão, da Bahia, do interior de São Paulo, de tantos lugares, pessoas da cidade, do campo, da fazenda, realizando suas ofertas. Derrama prosperidade, abençoe a todos aqueles, meu Deus, que creem na tua promessa, na tua palavra. Abençoe a família de todos, derrama a transformação sobre a família, a libertação da família. Nós agradecemos por essa manhã, agradecemos pela tua presença. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Fiquem na fé.